Perfeito. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Olívia. Eu sou especialista em direito tributário e imobiliário e mestre em políticas públicas. Eu venho aqui, eventualmente, falar um pouquinho com vocês sobre direito tributário, constitucional. Hoje eu vim para falar sobre empresarial, que também é uma matéria muito interessante, né, e presente aí na nossa vida, em todos os lugares, porque se você trabalha, se você pretende empreender, tá aí direito empresarial, né? Ou qualquer problema que você tem que resolver e responder dúvida de tio também acaba envolvendo direito empresarial, não tem como. Então, hoje é um pouco mais introdutória, assim, para apresentar o que é o direito empresarial, eh, né, um pouco da sua evolução, mas de forma bem breve, até porque eu vi que nos concursos acaba caindo mais a letra da lei mesmo. Então, não vou me aprofundar em muitas teorias nem nada, só para poder introduzir um pouco mesmo. E eu separei o ponto 1 em 2 aulas, tá? Porque aqui envolveria registros, nome empresarial e afins. Para não ficar uma aula gigantesca, eu separei e aí na próxima aula eu trago o restante aqui da introdução ao direito empresarial. Então, o di só um minuto que meu cachorro está devorando meu pé aqui, espera aí, vai para lá, Graí. Desculpa. Então, eh, o direito empresarial, ele é a evolução do direito comercial, tá? Por quê? Até 2002 o comércio, né, as empresas, elas eram baseadas em atos de comércio. Então, era considerado para a legislação comercial todos os atos de mercância, não era considerada a empresa como uma unidade organizada, ok? Para ser protegida ali pelo direito comercial, bastava se enquadrar, né, como alguém que exercia atos de comércio. eh, e aí tem uma diferença na questão da teoria dos atos de comércio, que estaria protegida pela lei comercial, pela legislação comercial, aqueles que estivessem registrados nas juntas. Se não tivesse registrado, teoricamente não estaria tão protegido assim, mas não era obrigatório o registro, tá? Agora, com a evolução da teoria da empresa, cujos debates começaram na década de 70, passou a ser obrigatório o registro, tá? A empresa deixou de ser considerada eu falo empresa, mas esse termo, né, esse conceito, ele veio aí com o Código Civil de 2002. Embora já era alvo de debates antes, ele foi positivado, por assim dizer, com o Código de 2002, e antes disso seriam, né, os comércios, enfim, as atividades comerciais. Mas, enfim, agora para ser considerado uma empresa, precisa exercer a atividade empresarial, ou seja, ter ali uma unidade, um ente organizado, né, que busque o fornecimento, a produção de serviços e produtos e bens no geral. Ok, até aqui? Hoje em dia, por mais que exista o Código Comercial de 1850, ele não representa uma consolidação das leis empresariais, tá? Tanto que metade dele foi revogada, mas ele ainda continua em vigor, porque ele ainda trata sobre embarcações, fretes e afins. Então, o Código Comercial não foi integralmente revogado, tá? Ainda tem disposições vigentes, mas ele não representa uma compilação da legislação empresarial hoje em dia, porque nós temos aí muitas leis esparsas. O direito empresarial, ele foi evoluindo bem paulatinamente, tá? Foi bem aos poucos. E a gente acaba pescando a legislação empresarial em leis de incorporação imobiliária, sociedades anônimas, registros e outras, além do Código Civil, que foi quem veio aí dar um norte melhor para a gente nessa área e consolidar, né, esse entendimento de empresa, dos atos comerciais, das transações comerciais enquanto empresa. Ok, até aqui? Perfeito. Se eu confundir mais do que esclarecer, vocês me falem, tá?
Então, em resumo, nos atos de comércio eram considerados empresários, né, comerciantes no caso, todos aqueles que praticavam o ato comercial, que nem eu já mencionei, aqueles que tinham a mercancia como profissão, tá? Nessa época o registro era facultativo, mas para que os comerciantes fossem mais amparados pela legislação, era, né, recomendado, era essencial que eles se registrassem. Na teoria da empresa, no entanto, para ser um empresário, para ter uma empresa, é necessário ter organização, tá bom? Existir uma organização, uma entidade organizada voltada para a produção e circulação de bens e serviços. E no caso da empresa, é obrigatório o registro na junta. Ficou clara a diferença? Uma um pouco mais formal e organizada, outra era mais bagunçada, mas estava ali e funcionava. Tá? Não tão assim. Então, vamos lá. Dessas teorias do estudo da empresa, das discussões sobre empresa, nasceu a teoria poliédrica da empresa, de Albert Askine. Tá? Essa teoria é em relação ao estudo, aos prismas que a gente consegue observar a empresa. Então, a gente pode entender a empresa a partir do foco subjetivo, ou seja, a partir do empresário, daquele que exerce a atividade empresarial, independente dele ser pessoa física ou jurídica, tá? A gente pode analisar a partir do perfil funcional ou dinâmico, ou seja, a gente pode entender a empresa a partir dos fatores dos atos, né, praticados para sua organização, dos fatores de produção, de tudo que norteia ali a vida, a dinâmica da empresa, tá? A gente pode analisar também a partir do perfil objetivo ou patrimonial, ou seja, a partir do estabelecimento. Então, a partir dos bens corpóreos e incorpóreos que a empresa tem para o exercício da atividade econômica. E, por fim, a partir do perfil institucional ou corporativo. Aqui é um pouco mais amplo. Se analisa o conjunto, além do estabelecimento, o empresário e os colaboradores. Tá? Então, como que os organismos da empresa funcionam, como que eles interagem para a consecução dos seus objetivos. Ok, até aqui? Em relação aos perfis também, então, o perfil subjetivo foca no empresário, o dinâmico falta nos atos, nas negociações, nas atividades da empresa, tá? O patrimonial ou objetivo foca no estabelecimento e o institucional foca na instituição, entendeu? Na corporação, no conjunto como um todo. Então, o estabelecimento, o empresário e os colaboradores, tá? Então, tudo bem até aqui? Legal. Então, vamos para as características do direito empresarial. O direito empresarial, a gente tem que ter, ele está intrinsecamente relacionado com a economia, né? Tanto que de atos de comércio para a teoria da empresa, ele evoluiu conforme a necessidade econômica, né? Conforme a dinâmica econômica, as relações foram se tornando mais complexas e o direito evolui junto com a sociedade. Então, as características do direito, elas são basicamente, elas retratam essa necessidade de evolução, essa dinâmica, tá? Então, sempre que tiver alguma questão que envolva a característica, pensa no direito empresarial como um direito que acompanha a evolução econômica, a evolução mercadológica. E aí, quando a gente pensa em mercado, fica mais fácil lembrar dessas características. Então, vamos lá. O direito empresarial, ele tem um foco, né, um aspecto universal, internacional e cosmopolita. Por quê? Com a globalização, as transações, né, os atos comerciais, eles deixaram de ser locais. Eles não são mais limitados à região, limitados ali à cidade, FIS, município, à região. Tem empresas multinacionais, a gente está aqui, a gente consegue abrir uma empresa nos Emirados Árabes por meios eletrônicos, sabe? Dá para abrir uma empresa por fax nos Estados Unidos, consegue negociar online.
A abertura de conta não precisa nem mais ir no banco, né? Então, o direito empresarial ele precisa acompanhar esses avanços, por isso que ele é um direito internacional, universal e cosmopolita, tá? O direito empresarial ele tem como característica lidar com transações que são onerosas, tá? O fim de uma empresa é o lucro. Aqui a gente não está falando de associações, né, aquelas organizações de terceiro setor. Não, aqui a empresa visa lucro. Então, o direito empresarial, ele está aqui para proteger o trabalho, proteger a prestação de serviços e afins, proteger todos os lados da relação, o consumidor, porque é uma relação que visa lucro, ok? Inclusive os abusos também desse lucro. Então, entende-se, se pressupõe que a gente está tratando de relações onerosas, tá? O direito empresarial, ele é fragmentado. Então, tem como característica o fragmentarismo, que é basicamente porque não tem uma consolidação do direito empresarial. As leis são esparsas, mesmo o Código Comercial, ele é um tanto ultrapassado, né? Então, ali ele não abrange tudo que o direito empresarial se tornou, que nem eu já tinha comentado. Ele é um direito que tem, né, como característica o individualismo, porque o direito empresarial foca nos interesses do indivíduo, ou seja, que nem eu já mencionei ali na questão da onerosidade, ele foca nos interesses de todos os indivíduos que fazem parte dessa relação. Ele busca equilibrar interesses, né, para deixar uma relação harmoniosa para todos os envolvidos, o consumidor, o prestador de serviços, o contratante e afins, quem adquire algo. Então, todo mundo ali, todos os atores estão englobados quando a gente fala de individualismo, não é só para o empresário, ok? Outra característica seria o informalismo ou simplicidade. É claro que sempre tem que preencher regras, é importante os contratos, tem os atos empresariais, as escriturações e afins, mas no direito empresarial busca-se evitar o excesso de burocracia, porque muita burocracia atrapalha a negociação, tá? E, até como eu já comentei, é um direito dinâmico. O mercado é volátil, então o direito empresarial também precisa ser, tá? Também precisa acompanhar essas mudanças. E, então, que nem eu falei, vocês conseguem reparar que todas as características do direito empresarial são intrinsecamente relacionadas ao mercado? Entende? Ao movimento da economia? Então, é interessante porque está tudo ali. Está tudo ali. Ok. Alguma dúvida até aqui? Beleza. Em relação aos princípios, é claro que, embora esteja relacionado ao mercado, né, à movimentação econômica, que nem eu falei, até pelas características do direito empresarial, pela sua formação, ele busca proteger também as partes e estabelecer limites. Tá? Então, além da legislação, além das obrigações de cada parte, existe também ali as diretrizes que a Constituição traz para o exercício do direito empresarial, tá? E, novamente, como o direito empresarial ele é intrinsecamente relacionado com a ordem econômica, os princípios constitucionais do direito empresarial são aqueles relativos à ordem econômica. Além, claro, do respeito aos direitos fundamentais, questões de igualdade, né, e todos os outros princípios constitucionais, mas esses daqui têm um pouquinho de destaque. Então, vamos lá, eu vou ler o artigo aqui para vocês, para ir comentando. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aqui, repara que a ordem econômica ela é fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, ou seja, todo mundo, né, precisa ter a possibilidade, o direito, o Estado precisa viabilizar
a todos o ingresso no mercado, tá? Seja por meio da prestação de serviço por meio do trabalho como empregado, trabalhador avulso, autônomo e afins, seja no termo de nicho. Então, se eu quiser entrar no ramo das operadoras de telefonia, né? Se eu quiser prestar serviços telefônicos, precisa ser possível eu entrar nesse meio, tá? A questão de ter capacidade financeira de fazer isso é outro ponto, mas a legislação não pode impedir que eu entre em determinado nicho, tá? Ela pode regulamentar, mas não pode impedir. Ok? Então, é nesse sentido que a gente fala de livre iniciativa. Todo mundo tem que fazer o que quiser, claro que desde que esteja dentro da lei, dos bons costumes e afins, não seja uma atividade legal, tá? E, como princípio basilar, a valorização do trabalho. Então, aí que a gente não pode ter relações de servidão, nem próxima à servidão, ou próxima, sejam análogas a trabalho escravo, tá? Aí a importância do salário mínimo, das regras que protegem o trabalhador, das convenções coletivas de trabalho, no geral, tá bom? Então, vamos passar, então, para os outros princípios. Além desses do caput, o direito empresarial tem como princípio a soberania nacional, ou seja, ele precisa respeitar a legislação, né, a vontade do Estado, as regras do país onde ele se encontra. A propriedade privada, ele tem a proteção, ele é a garantia de ter bens e direitos, tá? A função social da propriedade, ou seja, uma empresa ou um empresário, assim como uma pessoa física, tem que garantir que os seus bens, que o seu patrimônio exerça a sua função social. Se não exercer, se ficar ali abandonado, por exemplo, eu tenho um terreno abandonado há 30 anos. Aí ele pode vir a sofrer uma desapropriação, pode ter aquela questão esqueci a palavra agora, de redistribuição, de sofrer alguma, né, para poder concretizar ali justiça social, para fins de justiça social, igualdade, fornecer moradia, por exemplo, a quem não tem. Isso quando a gente fala aí de terreno, de imóvel, mas é válido também para outros tipos de patrimônio. É que imóveis e terrenos fica mais fácil visualizar, né? E acaba sendo mais comum de acontecer isso, até por causa de controle. É muito difícil fiscalizar isso. Enfim, a livre concorrência. Então, o Estado ele tem que trazer, e o mercado tem que possibilitar, tem que trazer legislação, e o mercado tem que possibilitar o exercício da livre concorrência. Para isso também existem aquelas agências, né, reguladoras, a questão do CAD, de controle de monopólio e afins. A defesa do consumidor, então, o direito, a empresa, as atividades da empresa precisam ser exercidas de forma a não prejudicar o consumidor, tá? Proteger considerando o consumidor enquanto uma pessoa hipossuficiente em relação ao consumo. Por isso que tem uma série de regras, até em relação à etiqueta, por exemplo. Na etiqueta tem informações específicas que precisam constar lá para você poder comercializar seu produto sem risco, né? Então, as relações empresariais, elas estão sujeitas a regras muito minuciosas. E se não é cumprido, tem consequências sérias, multas e afins, além de outros tipos de processo, dependendo dos danos que vier a causar, tá? Outro princípio que tem que se ter em mente no exercício dessa atividade é a defesa do meio ambiente, tá? Inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental, ou seja, se sua atividade é uma atividade com potencial poluidor muito alto, tem que ter controle de poluição, tem que adotar tecnologias para reduzir esse potencial, né, poluente, e além das taxas e licenças especiais que demanda e afins. Então, por mais que para produzir o que você precisa produzir,
que o empresário destinou como objetivo, vai poluir? É uma atividade intrinsecamente poluidora, é uma indústria química, por exemplo, ele precisa adotar, para cumprir com o que diz esse princípio, ele precisa adotar todas as medidas possíveis de proteção ambiental, tecnologia, controle, tudo que for possível ele precisa adotar, porque aí, por mais que ainda assim ele polua, ele vai estar agindo para defender ou reparar o meio ambiente, ok? Outro objetivo seria a redução das desigualdades regionais, ou seja, a economia deve ser exercida, os atos econômicos devem ser praticados com o objetivo também, tendo em mente, tá, a redução das desigualdades, valorização, desenvolvimento da região, tá, desenvolvimento social e assim por diante. E todas essas atividades são incentivadas. A legislação tem que ser criada para incentivar também a busca do pleno emprego. Então, tanto as legislações que abordam os incentivos para as empresas, a proteção da empresa, a proteção do empregado, tá? Benefícios fiscais e afins, todo o fomento da atividade econômica, um dos pontos, assim, das diretrizes que ele precisa ter é a busca do pleno emprego, ok? Para ser possível, né, atender a esses princípios, a esses objetivos, deve haver tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, ou seja, sem o tratamento favorecido para empresas pequenas, elas não conseguem entrar e concorrer com as grandes. Aqui a gente observa, inclusive, que um princípio está ligado no outro, ok? Para ter a livre concorrência, precisa ter a possibilidade do pequeno entrar no mercado junto com o grande. Tá? E, por fim, no parágrafo único, o artigo diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos. Volta no que eu falei no começo. Todo mundo precisa poder entrar em... Ai, desculpa, gente, é o cachorro mordendo meu pé, peraí. Então, todo mundo precisa conseguir entrar em qualquer nicho, tá? É claro, alguns nichos precisam de uma estrutura maior e vai ter que seguir a regulamentação. Então, o problema não está em haver regulamentação, haver a demanda por uma estrutura maior, por uma estrutura maior no sentido de mais detalhada, que tenha mais requisitos, que passe por uma fiscalização, né, mais severa, mas precisa ser possível que qualquer um entre, tá bom? Ficou claro até aqui? Ficou confuso? Peraí, gente, só um minuto, eu vou mutar aqui rapidinho, que meu cachorro está devorando meu pé. Ai, desculpa, vamos voltar, então. Tá tudo certo até aqui, gente? Então, tá bom. Vamos lá. Ah, peraí que travou aqui. Tá uma beleza aqui hoje, né? Vem um cachorro, me devora, vem trava aqui a matéria. É com emoção você não tem graça. Bom, se tá tudo claro até aqui, vamos seguir então para as fontes do direito empresarial. Eu estou repetindo bastante a questão dos fatos econômicos, porque aí às vezes surge a dúvida, porque muitos conceitos se confundem entre os direitos, e aí tenta pensar sempre na economia para pensar ou esclarecer algumas dúvidas sobre o direito empresarial, tá bom? Então, como fontes do direito empresarial, a gente tem aqui os fatos econômicos como fonte material. Que nem eu já mencionei, o direito empresarial, ele evolui, ele avança conforme o mercado avança. Então, surgiu um instrumento da permuta nas aquisições de imóvel. Ok, o direito tem que se preparar para conseguir englobar a permuta, né? A troca como pagamento. E assim, com vários outros fenômenos dessas práticas, ok? E como fonte formal, teriam as fontes
diretas, ou seja, as primárias, que são a Constituição, o Código Civil, as leis esparsas relacionadas às atividades econômicas específicas. Até porque aqui eu digo do código que não há uma consolidação, até porque é muito difícil fazer uma consolidação, porque tem muito assunto, né? A economia, ela atinge muitas frentes, então tem a legislação própria das sociedades anônimas, ali próprio para a construção civil, própria para navegação. É muito difícil até ter um código que consiga abranger ainda que o básico de tudo, mas não é impossível, mas é muito complicado. Enfim, e as fontes indiretas ou secundárias, que seriam os princípios, a analogia, os usos e costumes, ou seja, as práticas de mercado, analogia com precedente, porque sempre aparece alguma coisa bizarra nova, os princípios do direito empresarial ou princípios constitucionais gerais, tá bom? Perfeito. Por fim, nenhuma dúvida até aqui? Então, para encerrar a aula, a gente vai falar um pouquinho de alguns conceitos, até alguns retomar, que eu já comentei. O conceito de empresa, ele não está expresso, tá? No Código Civil, assim, expresso no sentido de empresa, tananana. Mas, lendo o artigo 986, a gente consegue extrair que a empresa é a atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Ok? A empresa é a atividade, não é o estabelecimento, o local, o empresário, tá? É a atividade. Agora, o empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada. Ok? Perfeito. O artigo 986 traz no parágrafo único que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que ele tenha empregados, colaboradores diversos, auxiliares e afins, tá bom? Salvo se o exercício da profissão constituir elementos de empresa. Então, aqui, se é o profissional liberal exercendo a sua atividade privativa, o advogado advogando, exercendo as atividades privativas de advogado, né, dando consultoria e afins, o médico dando consulta, prescrevendo ali os remédios, fazendo a análise médica, aí tudo bem. Ainda que ele tenha ali uma equipe para dar suporte na clínica, ainda que tenha clínica. Agora, por exemplo, acho que na questão do médico fica mais fácil de ver quando a atividade ultrapassa, né, ali o exercício da profissão intelectual e passa a ser uma atividade empresarial. No caso do médico, então, se ele tem uma clínica e seus funcionários ali que auxiliam para a realidade para o exercício da atividade do médico, para consulta, avaliação clínica, prescrição, aí não é uma atividade empresarial. Agora, se ele prepara a clínica para fazer exames lá, para fazer cirurgia e internar, tá? Se ele fornece medicamentos lá internamente, se ele envolve também, por exemplo, nutrição e tudo mais, se começa a virar uma atividade complexa, aí ultrapassou o exercício da profissão do médico e se tornou uma empresa, ok? Então, tenham em mente que, se o profissional liberal ultrapassar as suas atividades privativas, tende a se tornar uma empresa. Aí vai ter que se analisar sempre a forma, tá? A tendência é que um advogado, um médico tenha registro, então não é pelo registro que a gente vai ver se virou uma empresa, não é pelo fato de ter funcionário que a gente vai ver se virou uma empresa, mas pela forma como a atividade dele é exercida. Se ultrapassou, desculpa, a atividade intelectual, tende a ter caminhado para se tornar uma atividade empresarial. Ok? É até um pouco difícil de analisar na prática isso. Mas, se reparar ali, olha, ultrapassou as atividades privativas da profissão, a tendência é que tenha virado uma empresa, tá bom? É sempre na forma
como é exercida a atividade que a gente vai observar se é uma empresa ou não, tá? Vamos seguir. O estabelecimento comercial, então, como eu já mencionei, ele não se confunde com a atividade da empresa, com a empresa, tá? E ele também não se confunde com o local da prestação de serviços. O estabelecimento, ele é o conjunto dos bens da empresa, tá? Então, ele é o complexo organizado, ele envolve todos os bens corpóreos e incorpóreos, os ativos e passivos da empresa, tudo que a empresa tem, tá? Então, quando a gente fala no que a empresa tem, é estabelecimento comercial. Tanto que quando a gente faz uma venda de estabelecimento comercial, quem está adquirindo, adquire geralmente CNPJ, carteira de clientes, todas as dívidas, todo o patrimônio, se ela tem algum registro no INPI, sabe? Adquire junto também. Então, vem a empresa como um todo, tá? Tudo que envolve ali a atividade empresarial vem, todos os bens que a empresa conquistou e o passivo também, ok? Com as alterações recentes no Código Civil, eles trouxeram a previsão de que o estabelecimento, desculpa, o local, ele pode ser físico ou virtual. Caso em que, se for virtual, quando vai fazer o registro da empresa, pode colocar o endereço de um dos sócios da empresa, né? Se não tiver, por exemplo, ali um coworking para colocar como sede, afins, pode ser o endereço de um dos sócios, mesmo que todas as atividades sejam prestadas de forma virtual. Ok? E questão de fixação, eles trouxeram também a previsão de fixação de horário, que varia conforme o município determina ali, né? Aí entrei muito na questão de zoneamento urbano. Se atendimento for físico, tem determinadas ruas, determinadas regiões que têm algumas limitações, tá? Até conforme, geralmente é por atividade, né? Mas aqui eles determinam que o município pode determinar horário também. Tudo ok até aqui? Professor, antes de você avançar, só queria repassar. Tem uma questão aqui da Ariane. Você quer abrir o microfone para falar, Ariane? Você quer que eu fale? É a respeito do parágrafo único. Eu perguntei se seria o caso dos planos de saúde, do artigo 9886, é isso? Ah, então, não necessariamente, porque o plano de saúde, ele não é uma atividade privativa. No caso, você quis dizer receber por plano de saúde, ser filiado? Quando passa a ser uma empresa, Tá. Então, exercer a função de médico, por exemplo, passa a ser uma atividade empresarial. sim. Você diz naqueles planos que tem a unidade própria e afim, sim. Por exemplo, a Notre Dame. A Notre Dame é uma empresa, né? Os médicos que estão ali são funcionárias dela. Então, todo aquele complexo é uma empresa. Agora, se fosse, por exemplo, um médico, só que abriu ali uma clínica e ele presta ali seus serviços, tem outros médicos na mesma modalidade, aí já não é uma empresa. Agora, se ele coloca outros médicos para oferecer todos os tipos de serviço, passa a ser uma empresa. Entendi. Obrigada. Entendeu? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso seguir? Tenho uma dúvida quanto à alienação, professora, mas deixa você falar que depois eu vejo se sana a minha dúvida. Perfeito, então. Na alienação, então, do estabelecimento, geralmente ela é feita via trespasse, mas ele pode ser também arrendado, pode ser locado, né? Então, o estabelecimento continua sendo meu, mas eu permito que você usufrua dele, né? Vai desenvolvendo a atividade no meu lugar, mas ele ainda é meu. Então, você desenvolve ela, colhe os frutos, mas ele é meu, ok? Então, dá para
transferir de vez, ou dá para arrendar, alocar e afins. E nessa transação também, de todas as formas, vai tudo da empresa. Vão os débitos, os créditos, todos os ativos, ok? Não necessariamente o ponto. Aí que é importante ter em mente que o local é diferente do estabelecimento, tá? Vai também o direito ao ponto, por exemplo. Se o contrato de locação, o contrato de aquisição do ponto e afins, não for pessoal. Ou seja, se esse contrato, que envolve ali o imóvel, o ponto, onde a empresa está estabelecida, né? Se esse contrato for feito em nome da pessoa física, do sócio da empresa, do alienante, não necessariamente ele vai ser adquirido junto com o trespasse, via trespasse para o adquirente do estabelecimento, tá? Porque é um contrato pessoal, é um contrato que está no nome do sócio, não da empresa, do empresário, não da empresa, tá? Isso é muito importante ter em mente. O que está em nome da empresa passa junto, o que está em nome do sócio, do empresário, não necessariamente. Aí tem que negociar, conversar, tem que ver o que está exatamente no contrato, ok? Para poder, né, para quem está adquirindo, ter os mesmos direitos, continuar mantendo os mesmos contratos em vigor, ok? Todas as operações, toda a transferência para quem adquiriu o estabelecimento, elas só vão surtir efeito depois de ser averbada no registro da empresa. Então, teve alteração, foi lá, averbou todas as alterações bonitinhos, já está aparecendo na junta, aí vai começar a surtir efeito. Só que aqui tem a proteção também aos credores, tá bom? Para surtir efeito, para ficar tudo certinho, tudo redondinho, quem está vendendo, quem está alienando ou arrendando afins, tem que estar solvente. Ou tem que ter bens para pagar os débitos que gerou, tá? Por mais que acabe passando também os débitos, tem, por exemplo, débitos que não estão escriturados, coisas que vai descobrir depois, e quem adquiriu vai responder pelo que está escriturado, via de regra. Né? A gente sabe que se é trabalhista, se é fiscal, não é bem assim. Mas, em especial, esses tipos. Mas vai responder pelo que está escriturado, solidariamente por um período, né? E depois, integralmente, por assim dizer. Porque aí, dependendo da regra, mas entre outras questões que a gente vai abordar depois, futuramente, em relação à responsabilidade. Tem limites de responsabilidade para o sócio retirante, para quem vendeu, né? Então, no direito empresarial também tem limites de responsabilidade. Mas, enfim, então, se houver débito e foi feito o trespasse, foi feito o arrendamento, enfim, foi alienado ali o estabelecimento, ele deve ser averbado no registro, tá? E essa alienação vai depender do consentimento dos credores ou do pagamento dos débitos. Esse consentimento, ele pode ser expresso, ou seja, você pode ali coletar a assinatura dando consentimento, ter a resposta de um e-mail, ou ser tácito. Para considerar o consentimento tácito, tem que notificar o credor e ele não falar nada em 30 dias. Tá? Se ele não falar nada, ou se ele concordar, ele deu consentimento, está tudo certo com a alienação. Mas tem que ser notificado, tem que ter prova, ok? Na alienação do estabelecimento também tem a previsão de vedação à concorrência para proteger, porque não adianta nada eu te vender meu estabelecimento, mas tem muitas relações que são pessoais. Então, os clientes conhecem a mim, por exemplo. Aí eu vou e abro uma empresa igualzinha na rua do lado. Ali na mesma região ou perto. Sacanagem, né? Sacanagem, porque aí eles vão ter a mim como referência, né? Eu te vendi, mas eu estou concorrendo com você e eu não deixo você formar clientela.
O código, então, ele prevê ali um prazo mínimo, se nada diferente for falado no contrato, de 5 anos. Eu tenho que respeitar ali a sua região e não concorrer com o adquirente pelo prazo de 5 anos. Passou esse prazo, aí eu posso virar concorrente, tá? A não ser que tenha algo em contrário no contrato. Tudo vai depender do contrato. Se não tiver nada no contrato, vale essa regra. Ok? Em relação ainda à alienação, aqui a gente volta a falar sobre responsabilidade, ainda não aprofundando em outros tipos de responsabilidade, só o que diz no Código Civil, tá? Então, o adquirente, ele responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, ou seja, ele vai ter ali acesso, você vai adquirir uma empresa, você vai, né, analisar todas as escriturações, todos os documentos contábeis, vai fazer uma auditoria ali na empresa antes de adquirir ela, né? Então, você vai, teoricamente, o adquirente, ele tem noção de todos os créditos e débitos. Então, ele responde por eles, tá? Por isso que aqui destaca que o adquirente responde se os débitos estiverem contabilizados, porque aí o vendedor cometeu ali, o alienante cometeu uma fraude, sonegação e afins, e o adquirente vem descobrir depois. Aí complicou, né? Porque tem responsabilização administrativa, criminal, civil e afins. Então, esse ponto é muito importante para as consequências dessa aquisição e das surpresas futuras aí, né, que podem ocorrer. E o devedor, o primitivo, ou seja, o alienante, ele continua solidariamente responsável pelos débitos contabilizados pelo prazo de 1 ano, tá? Em relação aos créditos vencidos, ou seja, aos débitos que já venceram, e a partir da publicação, 1 ano a partir da publicação, quanto aos que não venceram ainda. Isso também no caso dos contabilizados, tá bom? Não foi contabilizado, aí a briga é com o vendedor. É claro que vai respingar também no adquirente, tá? A tendência é que respingue também. Mas, inicialmente, a obrigação vai ser de quem vendeu, do alienante. Ok? Até aqui? Beleza. E se não tiver nada em contrário no contrato de alienação, arrendamento e afins, até que eu já tinha comentado, a transferência do estabelecimento, ela pressupõe a subrogação do adquirente em todos os contratos, seja em contrato com o fornecedor, nos clientes, no contrato de locação. Todos os contratos que estiverem em vigor da empresa vão continuar, do estabelecimento, vão continuar com a empresa, independente, tá, de quem for o sócio, de quem for o empresário que está exercendo essa atividade. Salvo se tiver caráter pessoal, que nem eu comentei, ok? Nesse caso, esses terceiros, ou seja, a pessoa com quem o adquirente, a empresa tem esse contrato, pode pedir a rescisão do contrato em 90 dias, tá? A contar da publicação da transferência, ou seja, foi averbado ali, tá público já que teve essa transferência, eles têm 90 dias para fazer essa rescisão, tá bom? Beleza. Até como eu mencionei também, todos os créditos, eles são cedidos junto com a alienação, tá? Mas se o devedor, ou seja, nesse caso que a gente está falando agora, do artigo 1149, a empresa alienada, o estabelecimento alienado é quem tem o crédito. Então, o crédito que esse estabelecimento está esperando receber, né, que a empresa tem para receber, ele passa a ser direito também de quem adquiriu. Mas, se o devedor dessa empresa, se a pessoa que tem que pagar para essa empresa não for notificada e pagar na conta, por exemplo, de quem vendeu o estabelecimento,
vai estar tudo certo, porque ele não foi notificado. Entendeu? Então, o devedor de boa-fé, se ele pagar errado, aqui ele não paga 2 vezes nessa situação. Tá? Agora, se ele pagar errado e o alienante não repassar para o adquirente, aí muda a situação. Aí muda a situação. Entendeu? Porque ele continua devedor do adquirente, porque ele sabia que foi transferida a empresa. Tá? Então, aqui a questão da boa-fé é muito importante. Tudo certo até aqui? Então, fechou. Então, falamos ali sobre empresa, empresário, estabelecimento e quem pode ser empresário. Basicamente, a pessoa capaz, desde que ela não seja legalmente impedida. Ou seja, dependendo da atividade, do que aconteceu ali na vida da pessoa, ela é impedida de realizar atividade empresarial, tá? Como servidores públicos federais, estaduais e municipais, aqueles que faliram e ainda não foram reabilitados, tá? Militares, aquelas pessoas que foram impedidas por condenação criminal, magistrados, leiloeiros. Então, todos aqueles que tiveram algum impedimento por resultado de processo, ou porque a atividade que exerce impede que ele também seja um empresário, eles são considerados impedidos e eles não podem abrir empresa, por assim dizer, tá? O que não significa necessariamente que eles não possam ser acionistas, ok? Por exemplo, o magistrado pode ter ação numa sociedade anônima, mas ele não pode administrar, tá? Muito importante ter isso em mente. Então, geralmente tem alguma exceção nesse sentido, tá? Em relação aos incapazes, um incapaz, seja ele totalmente ou relativamente incapaz, ele não pode iniciar uma empresa, tá? Não pode entrar num quadro societário, mas ele pode receber uma empresa por herança, por exemplo. A pessoa pode se tornar incapaz depois de ter aberto uma empresa, sofreu um acidente, descobriu alguma doença que acaba limitando as capacidades mentais. Então, se a pessoa recebeu por herança, tá? Ou se ela tinha uma empresa, era plenamente capaz, mas aconteceu por alguma causa na vida que transformou ela em relativamente incapaz, ela ainda pode participar do quadro societário, desde que esteja devidamente representada ou assistida. Se for totalmente incapaz, ela pode exercer as atividades por meio de representante, relativamente incapaz, por meio de um assistente, ok? Estando assistida. Em todos os casos, precisa de autorização judicial, tá? Pode ter ali um controle do juiz, até para garantir os direitos, né, do incapaz. E evitar prejuízos a terceiros e afins. E tanto a autorização judicial para os exercícios e afins, a nomeação ali do representante, precisa estar averbada também nos registros da empresa, tá? Inclusive, se, por exemplo, a pessoa é relativamente incapaz, tem ali 16 anos e foi emancipada. Teve emancipação, tem que ser averbado também, tá? Perfeito. O objetivo aqui é proteger, tá? E protege-se também os bens do incapaz, tanto que não são sujeitas à atividade da empresa, ou seja, a empresa acabou tomando um golpe, acabou fornecendo... Bom, acontece muito, né? A empresa, às vezes, recebe um pedido lá de milhões, produz, entrega e não recebe. A empresa quebra, né? Se quebrar, por exemplo, aconteceu isso, muitas vezes tem a desconsideração da personalidade jurídica. Os bens que eram do incapaz no tempo da sucessão, ou seja, quando ele recebeu como herança, ou quando ele foi interditado, que não se confundam com os bens da empresa, vão estar protegidos, não importa o que acontecer. Tá? Tem aqui? Então, vai estar protegido. Os da empresa aí já não tem jeito, é patrimônio da empresa, acaba respondendo pelos seus débitos também. Tá bom?
E pode acontecer também do curador, por exemplo, do incapaz, do representante, não ser uma pessoa que não pode exercer a atividade de empresário. Se isso acontecer, ele pode nomear, sempre com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes, ou seja, pessoas para administrar a empresa, para gerenciar, tá? E o representante, como ele vai nomear esses gerentes, ele responde pelos atos. Ok? Alguma dúvida, gente? Não? Então, beleza. Vamos passar aqui. E, por fim, esse é o último tema que eu trouxe para hoje, a participação do cônjuge na empresa. Sempre é um dos assuntos que mais gera dúvida na atividade assim, empresária. Um dos. Porque é relativamente simples, mas não tem como, né? Gera, porque tudo depende de regime de bens e afins, do que foi definido entre o casal. E do que está averbado. A gente fala ali das obrigações de averbar tudo no registro, mas poucas coisas na realidade, assim, na prática, são averbadas de fato. Tá? Às vezes não tem nem a pessoa, o sócio casa e nem informa em qual regime, não averba em qual regime casou, nem atualiza os seus dados. Isso acontece bastante. Então, teoricamente, é tudo muito bonito, mas na prática não acontece bem assim, é muito difícil você ter acesso a essas informações. Então, vamos lá. Os cônjuges, eles podem ser sócios, desde que não sejam casados em regime de comunhão universal ou de separação obrigatória. Tá? Porque aí pode dar uma série de problemas. Então, se não for casado nesses regimes, vão poder ser sócios sem problema nenhum. Não precisa ter outorga do cônjuge se o bem que for ser alienado, se tiver alguma venda de patrimônio da empresa, porque a empresa tem a personalidade jurídica própria. Ela não se confunde, via de regra, com a pessoa do sócio. Tá? Por causa disso, não precisa ter ali a outorga. Nem para alienar, nem para gravar com ônus real. Tudo bem? Que nem eu falei, mas que não acontece muito, como deveria, todos os documentos relativos a acordos e bens do casal devem ser averbados. Então, o pacto antinupcial, qualquer doação, herança e afins, deve constar ali, se tiver algum bem com cláusula de incomunicabilidade também. Então, teoricamente, as informações do sócio precisam ser públicas também, isso, né, a título de proteção de credores e afins, mas não acontece. Até porque também tudo isso gera um custo e a questão burocrática e afins, e acaba passando e muita gente nem sabe que precisa fazer isso, tá? E por fim, se o sócio se separar ou se reconciliar de uma separação, precisa ser averbado também, precisa ser informado, tá? No registro da empresa. Ou seja, teve mudança ali na qualificação do sócio, ele precisa informar, precisa fazer alteração ali no registro da empresa para constar essa mudança em relação a ele, em relação ao seu patrimônio. Ok, até aqui? Perfeito. Bom, hoje era isso de matéria. Tipo aí 1 hora, não, que nem eu falei, não trouxe o restante do ponto 1 para não ficar tão pesado, acabou ficando para uma outra aula. Então, vamos passar para as questões para responder junto com vocês, e qualquer dúvida é só me falar. Eu vi que tem alguns comentários aqui aqui no chat, que eu tinha deixado passar, mas eu vi agora. Mas perfeito, já respondeu também, né? Então, vamos passar para as questões. Se ficar com alguma dúvida depois da aula, pode me mandar um e-mail, não tem problema nenhum, tá? Eu deixei meu e-mail aqui no começo e no final também, pode me chamar, não tem crise. Quando for responder outras questões, tá? Mas as questões de direito empresarial, elas são basicamente letra de lei. Não tem muita coisa além disso, não, tá? Vocês vão até dar uma olhadinha aqui agora. Vamos lá, então. Considerando essa situação hipotética, julgue o seguinte item.
A situação é, Amélia não necessita de prévia outorga conjugal para vender o imóvel pertencente à empresa. Tá certo ou errado? Muito bem, gente, tá certo. Até que a gente acabou de falar, não precisa. Passando para a próxima, então. Assinale a opção que apresenta a denominação dada à pessoa capaz, ordenada ao exercício profissional de atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Alternativas. Repare que aqui a gente está falando da pessoa, tá? Então, é o sujeito exercente dessa atividade. Ele é uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, uma empresa, um empreendedor ou um empresário? Muito bem. Afiadíssimo. É um empresário. Vamos para a próxima. Vocês viram que é bem simples, assim, é bem direta e reta as questões. Vamos lá. Com relação à teoria da empresa e ao empresário individual, julgue o item a seguir. A teoria dos perfis da empresa, de matriz italiana, concebe o fenômeno da empresarialidade como multifacetário ou poliédrico, destacando-se nessa teoria os perfis fenomênico subjetivo, funcional, objetivo, corporativo e cosmopolita. Vocês acham que está certo ou está errado? Tá afiadíssimo demais, tá errado mesmo, não tem o cosmopolita. São 4 perfis só. Perfeito. Esses perfis, só relembrando novamente, são os prismas pelo qual a gente analisa, observa a atividade empresarial, a empresa como um todo, ok? Vamos para a próxima. Em relação ao estabelecimento empresarial, assinale a opção correta. Alternativas. A. Esse estabelecimento é o local onde o empresário desempenha sua empresa. B. Salvo disposição em contrário, a transferência do estabelecimento importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração, a não ser que tenha um caráter pessoal. C. A natureza do estabelecimento empresarial é necessariamente física, de modo que ambientes virtuais não recebem a proteção conferida. D. Esse estabelecimento pode ser sujeito ou objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. E E. O estabelecimento empresarial pode ser alienado mediante contrato oneroso, denominado trespasse, hipótese em que o alienante não poderá fazer concorrência ao adquirente nos 10 anos seguintes ao negócio. Qual vocês acham que está correta? Dadadadam. Vou colocar um pouco de suspense, porque eu já respondi muito na lata as outras. Vamos lá. Dadadadam. Apostam na B, né? E tá certo. Perfeito. O estabelecimento, que nem eu comentei, ele não se confunde com o local, tá? A natureza do estabelecimento empresarial não é física. Primeiro, que o estabelecimento empresarial não se confunde com o local. Segundo, que o local pode ser físico ou virtual, ok? E todos os locais recebem proteção. O estabelecimento, ele não pode ser sujeito de negócios. Ele é um objeto, tá? Ele pode ser objeto de transações, mas ele não é um sujeito de direitos e deveres. Ele é só ali o complexo de bens. De bens e passivos, enfim, ativos e passivos, ok? E no caso da E, estava errado ali no ponto do prazo. São 5 anos se não tiver nenhuma disposição em contrário. Vamos para a última questão. Quanto ao estabelecimento, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência.
No caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, essa proibição persistirá durante o prazo do contrato. B. Os contratos que tenham por objeto a alienação, usufruto ou arrendamento do estabelecimento produzirão efeitos imediatos em relação a terceiros, pela presunção de publicidade deles decorrente. C. Seja qual for a situação patrimonial do passivo do alienante, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento desses, necessariamente expresso, em 30 dias a partir de sua notificação. D. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, contabilizados ou não, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano. E a transferência do estabelecimento sempre importará a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, tendo ou não caráter pessoal. Facultado aos terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência. Qual que vocês acham que está correta? Será? Mais algum chute? Mais alguém quer tentar? Tem certeza? Posso seguir para a resposta? Deem um joinha se sim. Joinha, vamos lá, vamos lá. Tá errado, é a A. Por que que tá errado aí? Porque a NAE fala tendo ou não caráter pessoal, tá? Lembra que se tiver caráter pessoal, aí a regrinha muda, tá? É a A, então a A está integralmente correta, não é a B, porque não produz efeito imediato, tá? E não tem presunção de publicidade, precisa ser averbado. No caso da C, não é qualquer situação patrimonial do alienante. Ele tem que ter bem suficiente para saldar com seus débitos, tá? Senão pode ser questionada essa transação. É que nem quando considera fraude a credores, tá? E precisa ser, desculpa, não precisa ser necessariamente expresso também o consentimento dos credores. Pode ser tácito ou expresso. O simples fato de notificar e ele não responder em 30 dias, considera já o consentimento. E na D, o probleminha está ali em contabilizados ou não, precisa ser contabilizado. Tudo certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Professora, bom, agora eu volto à questão do contrato de locação, né? É uma questão que envolve empresarial e também imobiliário, né? Porque quando você estava falando da não concorrência, né? Então, eu loco um determinado espaço para uma empresa e aí existe essa vedação de que nos 5 anos subsequentes seja ali montada uma outra empresa com a mesma finalidade da atividade que eu exercia, é isso? Então, aí, por exemplo, não se confunde a locação do espaço, tá, com a locação do arrendamento do estabelecimento. Aqui é muito importante separar o local do estabelecimento. Uma coisa é você locar para... Você tem o imóvel e você vai locar para 2 empresas que fazem a mesma coisa. Aí não tem vedação. Tem vedação de você iniciar uma atividade que faça, que tenha o mesmo foco do estabelecimento que você vendeu, da empresa do estabelecimento que você vendeu, entendeu? É nesse sentido a vedação, não do espaço em si. Então, eu estou perguntando porque aconteceu, uma pessoa me procurou agora recente, ele havia entrando já na questão prática, porque aí explicou melhor, né? Ele havia fez o contrato de locação por um prazo determinado eu acho que de 30 meses, né? Podendo ser rescindido depois de 12 meses, e montou uma tabacaria.
e ele ficou prazo de 2 anos com essa tabacaria, estava tudo bem, e aí a proprietária pediu o espaço. E mesmo não tendo finalizado o contrato, ela acabou criando situações e ele acabou entregando o imóvel. E aí depois, passado alguns dias, ela havia montado uma tabacaria no mesmo local. E aí, por isso, ficou essa minha dúvida. Então, no caso, para se resguardar, ele deveria ter colocado essa cláusula no contrato? Sim, deveria. Mas ainda assim dá para entrar questionando concorrência desleal, tá? Não é porque não acaba aplicando a mesma regra que ele não esteja também protegido em relação a isso, tá? Ele pode questionar, sim, essa questão de concorrência desleal, má fé da parte dela, tá? Pode sim, mas o ideal é sempre estar em contrato. A questão de concorrência é sempre estar em contrato. Porque aí ela aproveita todos os clientes dele, né? Foi justamente essa a questão, né, que ele alegou, porque ele falou, num contrato de 30 meses, né, a pessoa esperou 24 meses, e aí pediu o imóvel, falando que precisava para utilizar, enfim, ela ia utilizar o imóvel, e aí depois ela vai e monta um estabelecimento com a mesma finalidade do que ele, né, da profissão, da atividade que ele exercia no Exerce. local, e aí acabou aproveitando a clientela dele. Foi justamente isso que ele me falou. Sacanagem, né? Sacanagem. Assim, dá para questionar, assim, porque notoriamente é uma concorrência desleal, né? É Então, muita sacanagem. pelo amor, né? Pelo amor. Nem para deixar vencer o contrato. Mas, ai, Aproveitar o momento, né? Que agora está no momento, todo mundo quer montar uma tabacaria. é verdade, é verdade. E um dia Ai, desses que em São Paulo a cada esquina é uma tabacaria ou uma igreja. é verdade. Pior que é verdade. Ai. E aqui não tem nenhuma das duas, tem o McDonald's. Também. Ou alguma outra rede de fast food. Ai. Não, Bom, perfeito. Bom, gente, em resumo é isso. Tudo certo? bom, Nada a resolvido. minha era só essa dúvida que desde o início eu já estava com isso em mente. Eu falei, poxa, a professora começou a falar de um assunto que justamente eu estava em dúvida. Eu preciso esclarecer. Eu não Ai, que gosto muito bom. de trazer os casos práticos, porque eu sei que não é o que vai ser cobrado na prova, mas de vez em quando a gente precisa esclarecer uma dúvida com quem entende mais, não tem jeito, né? Ah, e ajuda também a fixar a matéria, até evitar Também, confusões de temas, né? é verdade. É legal. Não, perfeito, perfeito. Ah, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida que tiver, é só me chamar. E logo eu volto aí com outra aula. Professora, nós que agradecemos, excelente aula, como sempre, muito É. esclarecedora, e é um prazer ter você com a gente, e ficamos ansiosos aguardando sua próxima aula, tá bom? Muito Ah, obrigada. eu que agradeço, gente. Uma boa noite. Boa noite a todos, um bom descanso.